Então, a gente viu na aula passada, né, que o magnetismo ele é um fenômeno conhecido há muito tempo, né? É muito mais antigo do que a eletricidade, né? O magnetismo ele foi percebido lá na antiguidade, né? Nessa região da Ásia aí chamada de Magnésia. E aí, por isso que o nome da interação foi conhecida como magnetismo, por conta do nome da região onde foi descoberto, né? E a gente viu que o magnetismo está associado, a gente falou, né, que o magnetismo está associado ao comportamento das cargas elétricas, né? Foi lá no século XIX, um cientista, né, um professor da universidade lá descobriu que uma corrente elétrica era capaz de interferir no funcionamento de uma bússola. Então ele percebeu, esse cara aqui, ó, Orenstein, né? Então ele percebeu que os fenômenos elétricos e magnéticos deviam ter alguma relação, né? E a gente sabe que a relação que existe entre a eletricidade e o magnetismo é a origem microscópica, né, dessas duas interações, que está na carga elétrica, tá? Então a gente vai discutir na aula de hoje como que uma carga elétrica se comporta dentro de um campo magnético. Se eu coloco, por exemplo, um elétron ou um próton nas proximidades de um ímã, né, esse elétron e um próton ele pode interagir com o campo magnético desse ímã. Aí a gente vai ver como que isso funciona. Deixa eu aceitar aqui. Tá? Então, o que se sabe hoje em dia, né, é que para você ter uma carga elétrica interagindo com o campo magnético, essa carga elétrica ela precisa estar parada, né? Por que essa corrente elétrica aqui interfere no funcionamento da bússola? Ela interfere no funcionamento da bússola porque você tem aqui, né, corrente de elétrons, né? Você tem uma corrente elétrica, então essas cargas elas estão em movimento. E aí por isso que elas conseguem interferir no funcionamento da bússola. Elas vão produzir um campo magnético, e aí esse campo magnético mexe aqui no comportamento da bússola. Vinícius, Oi. não tem nenhuma tela transmitindo áudio. Não entendi. Você pode repetir aí? Não tem nenhuma tela transmitindo. Ah, não? Não. Eu coloquei aqui para apresentar e apareceu uma informação meio esquisita mesmo. Não sei se não foi. Deixa eu tentar de novo. Agora acho que vai aparecer aí, né? Vê se está aparecendo. Foi. Foi? Uhum. Então vamos voltar aqui o que eu estava falando. Ó, nessa figura aqui, né? O que você tem? Você tem uma corrente elétrica, né? Que você pode ligar aqui na bateria. E daí quando você liga essa corrente elétrica, essa bússola que está aqui, tá vendo? Essa figurinha vermelha e azul, isso é uma bússola, né? Que está orientada aqui no sentido norte-sul da Terra. Aí quando você liga a corrente elétrica, essa bússola ela muda, né? Ela passa a se orientar num outro sentido perpendicular, tá vendo? Isso porque você está produzindo um campo magnético através desse fio, né? Porque a carga elétrica é composta por movimento de elétrons, né? Você tem a corrente elétrica, ela é composta por cargas elétricas em movimento, tá? Então esse movimento produz um campo magnético e aí esse campo magnético que interage com a bússola, né, produzindo essa deflexão aí, né? A mudança de direção na bússola. Então isso mostra que a carga elétrica ela tem a ver com o magnetismo, a origem do magnetismo está na carga elétrica, e não só isso, né? Quando você não tem uma corrente elétrica, você ainda tem cargas por aqui. Só que essas cargas elas não estão no movimento, né, bem ordenado. E aí isso não faz produzir um campo magnético, tá? Então você tem que ter cargas elétricas e elas têm que estar em movimento. É assim que você produz magnetismo. Deixa eu ir aceitando aqui.
tá bom? Então, a gente vai discutir aqui na aula de hoje, num outro texto mais resumido, né, como é que funciona essa questão aí do comportamento da carga elétrica. E aí aparece aqui uma coisa muito nova, né, muito esquisita, que até então a gente não tinha visto em lugar nenhum na física. Que é o seguinte, ó, o que essa figura aqui está mostrando? Você tem um ímã, né? Aqui isso aqui dá a entender que você consegue separar o polo norte do polo sul, tá vendo? Você tem um polo norte aqui, de vermelho, e você tem um polo sul aqui do outro lado, azul. E aí, essa figura dá a entender que você consegue, né, separar o polo norte do polo sul. Mas a gente viu na aula passada que isso não acontece, né? Então é porque, na verdade, essa figura aqui está omitindo a ligação que existe entre essas duas partes. De repente é um ímã em forma de U, né? Aquele ímã que faz curva, e aí aqui por cima eles estão conectados, tá? Para você poder ter um polo norte e um polo sul, né, separado por um espaço vazio, eles devem estar ligados aí por uma outra parte. Então essa figura não está mostrando, mas esse ímã ele tem uma conexão. Pode ser aqui por cima, ou então aqui por baixo, não importa. Tá bom? E aí, quando você tem o Polo Norte e o Polo Sul, a gente aprendeu também na aula passada que as linhas de campo elas saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Então, essas linhas que a gente está vendo aqui na horizontal, isso representa o comportamento do campo magnético. Tá bom? Então, o vetor campo magnético é esse vetor B, que a gente está vendo aqui. E aí, aqui a gente tem uma carga elétrica positiva, né? A figura mostra que a carga elétrica é positiva. Eu vou dar uma aumentada aqui para melhorar a visualização. Tá? Então é o seguinte, se você pegar essa carga elétrica e deixar ela parada ali no campo magnético, não vai acontecer nada, ela não vai sentir ação de força nenhuma. Porque se você tem uma carga elétrica parada, ela não produz campo magnético para interagir com esse do ímã, e aí você não observa nenhuma interação. A carga fica parada. Agora, se você pegar essa carga elétrica e jogar ela com uma certa velocidade, que é o que a gente está vendo nessa figura, daí vai ter uma força magnética agindo nessa carga. E aí essa força ela é bem estranha, tá vendo? Ela é para cima. Você tem um vetor horizontal aqui para a direita, você tem um vetor no mesmo plano, que é a velocidade da partícula. A força que vai surgir ela é para cima. É como se aqui fosse um plano, né, horizontal, e essa força estivesse apontando na vertical. Então, você vê que a relação entre o campo magnético, a velocidade e a força magnética é tridimensional, né? Então, isso aí é uma coisa bem nova para a gente, né? Vocês nunca viram nada até agora que tivesse um comportamento desse tipo, né? A força que surge, ela surge perpendicular àquele plano formado por esses dois vetores, né? Quando você tem dois vetores, eles formam um plano, né? Eles definem um certo plano. A força magnética tem que ser perpendicular a esse plano. Tá? E aí também tem algumas outras características que a gente observa aqui, que é a seguinte, né? Vamos supor que você pegue essa carga elétrica e jogue ela dentro do campo magnético, né? E aí ela vai ter uma velocidade dentro desse campo. E aí, como eu estou falando, essa força que vai surgir, ela é perpendicular ao plano formado pelos dois vetores, tá? Então, para você ter força, você precisa ter um plano definido por dois vetores. Isso significa que se você jogar a partícula carregada na mesma direção do campo magnético, na horizontal, você não vai estar definindo um plano, né? Vamos supor que essa velocidade aqui ela seja na mesma linha reta que o campo magnético. Como é que eu vou fazer para definir um plano quando eu tenho dois vetores, né, alinhados, colineares? Isso não é possível, né? Para você ter um plano gerado por dois vetores, eles têm que ter um certo ângulo entre eles. Tá? Eles não podem estar na mesma linha reta. Tá? E aí acontece que quando você pega essa carga elétrica e joga na direção do campo magnético, na mesma linha reta, né? Seja para frente ou para trás,
você também não vai observar força magnética nenhuma, tá? Então, não basta que exista velocidade da carga elétrica no campo magnético, tá? Essa velocidade ela tem que formar um ângulo com o vetor campo magnético, né? Diferente de zero ou de 180 graus, né? Que corresponde a você jogar a partícula no sentido oposto aí da orientação do vetor campo magnético, tá bom? Então, são duas coisas aí que você precisa para a força magnética acontecer. Primeiro, você tem que ter uma carga elétrica se movendo com uma certa velocidade. E não só isso, essa velocidade ela não pode ser na mesma linha reta que produzida pelo campo magnético, tá bom? E aí a gente está vendo aqui uma figura que está mostrando uma carga positiva, por isso que essa força magnética aqui está apontando para cima, tá bom? Se a carga fosse negativa, aí a força magnética estaria apontando no sentido oposto, né, para baixo, tá bom? Lembrando que essa figura aqui mostra três vetores que estão em direções perpendiculares entre si, né? Então, esse vetor V é perpendicular a B, que é perpendicular a F, né, que é perpendicular a V, né? Ou seja, eles estão formando uma coisa tridimensional, né? Eles têm um formato tridimensional, tá bom? Então, vamos supor que, por exemplo, essa velocidade V aqui esteja ao longo do eixo X, tá? do plano cartesiano, e a força magnética esteja ao longo do eixo Y. Significa que essa força F aqui está ao longo de um terceiro eixo, tá? De um eixo Z, tá bom? E aí o módulo dessa carga elétrica é dado por essa expressão que a gente está vendo aqui, né? Deixa eu aceitar que ainda tem gente chamando aqui. Tá bom? Então, como é que eu calculo o módulo dessa força magnética, né? Ó, primeiro a gente precisa ter uma carga elétrica, né? Se eu não tenho carga elétrica, não vai ter interação com o campo magnético, tá bom? Além disso, essa carga elétrica ela precisa ter uma velocidade, tá vendo? Então, eu tenho aqui carga elétrica, tenho velocidade. Logicamente, eu preciso ter um campo magnético, né? Para interagir com essa carga em movimento, tá? E eu preciso também da informação do ângulo formado entre o vetor V e o vetor B, tá? Entre a velocidade da partícula e o campo magnético. Então, entra o ângulo θ aqui no seno, tá vendo? Esse seno. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre V e B. Então, nessa figura que a gente está vendo, né, em particular, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? E aí esse seno vale 1. O seno de 90 é 1, tá? Mas esse ângulo não precisa ser necessariamente 90 graus. Pode ser um ângulo diferente de 90, tá? Pode ser menor ou maior do que 90, tá? É claro que se esse ângulo θ vale 0 graus, ou seja, você tem um vetor B e o vetor V apontando para o mesmo lado, o que vai acontecer? O seno de 0, aliás, o seno de 0 graus é 0, né? E aí essa força aqui vai dar 0, como eu falei aí no início, né? Se a velocidade ela tem a mesma direção do campo magnético, você não observa força magnética nenhuma, tá? Então, se esse ângulo θ vale 0 graus, a gente sabe que o seno de 0 é 0, e aí você não vai ter força, a força vai ser 0, tá? Então, você não pode só simplesmente jogar a carga elétrica dentro do campo magnético, tá? Essa carga ela tem que ser jogada numa direção diferente do campo magnético, tá bom? A mesma coisa vale se esse ângulo aqui for de 180 graus, né? Ou seja, ao invés de você jogar no mesmo sentido do campo magnético, você joga no sentido oposto, mas ao longo da mesma linha reta. Também o seno de 180 graus dá 0, e aí a força dá 0, tá? Então, essa é a regrinha aqui para calcular um módulo dessa força. Daqui a pouco a gente vai discutir como é que a gente faz para definir a direção e o sentido da força magnética, né? Que é até a parte mais complicada, né? Quando você tem aí informações sobre a direção e o sentido do vetor B e da velocidade, você consegue definir a direção da força magnética. Agora, essa análise ela é um pouquinho mais complicada, né? Justamente porque tem essa questão da
tridimensionalidade aí dos vetores, tá bom? Então, é assim que a gente calcula o módulo do vetor, né? Aqui, seguindo a... Deixa eu tentar puxar um pouco essa página para cá. Seguindo aí, né, o nosso texto. Tem informações a respeito disso que eu já comentei com vocês, né? Ó, se o ângulo θ, esse ângulo θ aqui da nossa fórmula, né, da nossa regra para calcular o módulo da força, for um ângulo de 0 graus, significa que a velocidade e o campo magnético estão na mesma linha reta, tá vendo? Essa figura está mostrando isso. Aí, consequentemente, a força magnética que vai estar agindo nessa carga é uma força nula, tá? Não pode jogar a carga na mesma direção do campo. E aí, quando elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente diz que esses vetores eles são paralelos, tá? Os dois estão apontando para o mesmo lado. Agora, se você tem o campo magnético para um lado, aqui na nossa figura está para a direita, né? E a velocidade para o outro lado, para a esquerda, o ângulo θ lá da fórmula é 180 graus, e, de novo, o seno de 180 dá zero, né? Consequentemente, a força vai dar zero, tá bom? E aí, nesse caso, a gente chama os vetores de antiparalelo. Eles estão na mesma linha reta, na mesma direção, mas apontando em sentidos opostos, tá bom? Aí tem um detalhe que eu esqueci de comentar, mas a gente ainda vai falar ainda sobre isso. O campo magnético B aqui, né, que também é uma grandeza nova que a gente está aprendendo agora, esse campo magnético ele tem uma unidade, né, muito particular aí do sistema internacional, né? Se a gente for fazer uma análise dimensional nessa fórmula, né, a gente vê que o campo magnético é uma força dividido por carga dividido por velocidade, né? Isso vai dar Newton por Coulomb por metro quadrado. Aliás, por metro por segundo, né? Que é a unidade de velocidade. Só que isso tudo a gente chama de Tesla. Então, a gente mede o campo magnético no Sistema Internacional de Unidades nessa unidade chamada Tesla. O nome Tesla vem em homenagem lá ao grande cientista aí dessa área da física, né, que estudou muito os fenômenos de ordem eletromagnética, que é o Nikola Tesla. Então, em homenagem a ele, deram o nome da unidade de campo magnético de Tesla, que é um T maiúsculo. Então, mais tarde a gente vai usar, né, essa unidade na conta, que a gente vai fazer daqui a pouco. E aí, sobre a direção e o sentido da força, né, entra essa questão que eu falei, que é um pouco mais complicada da gente avaliar, né, pela questão da tridimensionalidade, né? Então, existe uma regrinha, aliás, existem várias regrinhas, né, para a gente poder determinar a direção e o sentido de uma força magnética que age numa carga elétrica. Para mim, a regra mais simples, né, pelo menos a que fica menos difícil de explicar, né, via ensino remoto, é essa regra aí que nos livros, no livro que eu li, pelo menos, esse livro da Beatriz Alvarenga, é chamado de regra do tapa, tá? Porque você usa a mão aberta assim para definir o sentido da força magnética. Tá? Então, como é que funciona a regra do tapa? Ó, você vai pegar a sua mão aberta, né, a palma da mão, né, voltada para cima, aí, tá? E aí a direção definida aqui pelos dedos da sua mão vai corresponder ao campo magnético, tá bom? E aí a direção do polegar, com a mão aberta, vai indicar a velocidade da carga elétrica. Então, quando você tem aí a sua mão voltada para cima, dessa forma, significa que a força magnética que está agindo na carga aponta no sentido de sair da palma da sua mão, tá bom? Então, a palma da sua mão define um plano, né? Que é o plano produzido pelo vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, você tem um plano aqui, tá? Pelo que se observa aí no fenômeno do magnetismo, a força magnética que está agindo na carga sai desse plano, aponta para cima quando a carga é positiva, tá? E aí, se a carga for negativa,
você vai inverter o sentido da força. Então, ao invés de ela estar apontando para cima, ela vai estar apontando para baixo, como se estivesse penetrando na palma da sua mão, assim, né? Furando a palma da sua mão, tá bom? E a gente representa isso por esse símbolo, ó, uma bolinha com um ponto no meio, tá bom? Então, se você tem uma bolinha com um ponto no meio, o que está acontecendo é alguma coisa parecida com isso que a gente está vendo nessa figura daqui de baixo. Você tem a velocidade ao longo dos dedos, aliás, desculpa, o campo magnético ao longo dos dedos, né? A velocidade aqui na direção do polegar, e aí se a carga que tiver aqui no meio dessa interação for negativa, a força magnética vai estar entrando, apontando para dentro da palma da sua mão, tá bom? Então a gente pode representar dessa forma, ou então se você quiser fazer um desenho, né, mais tridimensional, é isso que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Então se a carga é negativa, a força aponta para dentro, tá? Se a carga é positiva, a força aponta para cima, para fora. E aí a regra é essa. Na direção dos dedos está o campo magnético, na direção do polegar está a carga elétrica, e com isso eu decido aí para onde que vai estar apontando a força magnética. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um campo magnético que entra no plano da tela aqui do meu computador, na tela do computador de vocês aí. Tá? Então, o campo magnético está entrando. Se a minha carga estiver se movendo para cima, ela for uma carga positiva, significa que a força vai estar apontando para o lado aqui, para a minha esquerda. Tá certo? Ó, campo magnético entrando na tela. Então, os meus dedos estão apontando para dentro da tela do computador. Tá? Ou então do celular que vocês estão acompanhando aí. Se essa partícula for positiva e estiver andando para cima, aqui ao longo do meu polegar, significa que a força magnética vai estar para a esquerda, saindo da palma da minha mão para a esquerda. Tá certo? Agora, se a carga for negativa, a força vai estar apontando para a direita, para o outro lado, porque para a carga negativa, a força, ao invés de sair da palma da mão, ela entra, né? Ela penetra na palma da mão. Tá bom? Então é assim que funciona a regrinha aí para definir a direção e o sentido da força magnética. Você usa essa regra aí que é chamada regra do tapa. Existem outras regras, tá? Mas eu acho que essa é a mais prática para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo aí. E tem esses símbolos aqui, como eu falei, né? Você tem uma bolinha com um ponto no meio, significa que o vetor está saindo, tá bom? Se você tem uma... É isso mesmo, se você tem uma bolinha com um ponto no meio, significa que o vetor está saindo do plano, da tela. E se você tem uma bolinha com um X, significa que o vetor está entrando no plano da tela, tá? Na verdade, está ao contrário, né? Esse ponto aqui, na verdade, devia ser um X, tá? Porque a gente está representando uma força de uma carga negativa. A não ser que aqui tenha uma carga positiva. Tá? Então, se aqui tiver uma carga positiva, o símbolo que a gente usa é a bolinha com um ponto, porque esse vetor está saindo da palma da mão. Então, está vindo para fora do plano da tela. Mas, se a carga for negativa, o vetor vai estar entrando no plano da tela. Então, teria que ser um X aqui. Tá bom? E aí aqui a gente tem um exemplo mais numérico, né? O primeiro exemplo é bem simples. É fácil porque ele não tem essa questão da análise da direção da força. A gente só precisa fazer conta aqui. Então é mais simples. Então, ó, você tem uma carga elétrica. Essa carga elétrica tem 2 microcoulombs, né? 10 a menos 6 coulombs. E ela é lançada em um campo magnético uniforme de intensidade 0,3 Tesla, tá vendo? O campo tem 0,3 Tesla. Com uma velocidade de 5 vezes 10 a 3 metros por segundo, que forma um ângulo θ, né, com um vetor campo magnético. Então, dependendo do valor desse vetor, desse ângulo θ aqui, a gente vai ter valores diferentes para a força magnética, tá? Então, calcule o valor do módulo da força magnética
que atuará na partícula sabendo que o valor de θ é. Tá? Então, se o ângulo θ é de 0 graus, o que significa? Significa que a partícula, né, ela tem uma velocidade que vai na mesma direção e sentido do campo magnético. Tá? Então, você não consegue definir um plano, lembra? Então, se você não define um plano, a força magnética tem que dar zero, né? Aqui está a conta, tá vendo? A regra para o cálculo da força é essa aqui, né? Q, VB vezes o seno do ângulo. Então, a carga é dada, a velocidade é dada, o campo magnético é dado. Quando a gente multiplica isso tudo, a gente tem esse valor aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3. Tá? Falta só multiplicar pelo seno do ângulo. Então, em cada item desse aqui, você tem um ângulo diferente. Na letra A, o ângulo é 0, né? O seno de 0 é 0, então essa força aqui vai dar 0. É o que está escrito aqui, tá vendo? Você não consegue definir um plano entre o vetor velocidade e o campo magnético, porque eles estão na mesma linha reta. O ângulo entre eles é de 0 graus. Tá? Na letra B é a mesma coisa, né? O ângulo é 180 graus, então eles estão antiparalelo, está um para um lado e outro para o outro. Daí o seno também dá 0, e a força magnética também dá 0. Tá? E aí tem a letra C, dizendo aqui que o ângulo θ é de 90 graus. Qual que é o seno de 90? O seno de 90 é 1, né? Vale 1, é o maior valor que o seno pode ter. Tá bom? Então, se o ângulo vale 1, aliás, se o seno do ângulo vale 1, o módulo da força é 3 vezes 10 a menos 3 newtons. Que é o que está escrito aqui. Tá vendo? E assim vai, né? Para cada ângulo você vai ter um valor diferente do seno, e aí você vai ter um módulo diferente para a força, tá? A força ela vai ser máxima aqui na letra C, que é quando o ângulo formado entre os dois vetores, né? O vetor campo magnético e o vetor velocidade é de 90 graus. É quando o seno do ângulo vale o valor máximo que ele pode valer, né? Então, se o ângulo é de 30 graus, o seno é meio, então a força vai ser esse número, né? 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 2, que dá 1,5 vezes 10 a menos 3. Se o ângulo θ é de 60 graus, esse é o seno de 60, então vai dar isso aqui. E se o ângulo é de 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, dá isso aqui. E aí no exemplo 2 tem essa questão da discussão da direção e do sentido da força magnética, né? Aí aqui é um pouco mais complicado, não tem conta, mas aí tem que analisar essa questão da tridimensionalidade aí dos vetores, né? Da velocidade, campo magnético e força, tá? Então vamos ver o que está dizendo aqui no enunciado. Ó, para cada situação apresentada abaixo, complete a lacuna de acordo com as propriedades conhecidas para a força magnética que atua em uma carga elétrica se movendo em um campo magnético uniforme. Faça o desenho dos vetores para facilitar a sua visualização. Então é o seguinte, na letra A você tem uma velocidade vertical e para cima de uma carga positiva. Ó, o sinal da carga é importante, né? O campo magnético é horizontal e para a direita. Para onde que vai estar apontando a força? Então você vai usar lá aquela regra, a regra do tapa, né? A regra da mão aberta, tá? Então o campo magnético, ele é horizontal e para a direita. Tá? Então os seus dedos, né, da sua mão direita vão estar apontando para a direita, né? Na horizontal e para a direita, tá bom? E aqui em cima a gente tem que a carga é positiva e a velocidade é vertical e para cima. Então, o polegar vai estar apontando na direção vertical e para cima. Tá? Então, se a velocidade é horizontal e para a direita, e a velocidade não, né? O campo magnético é horizontal e para a direita, e a velocidade é vertical e para cima, a força magnética está saindo da palma da sua mão. Então, está entrando no plano do quadro aqui, ou plano da tela. Tá bom? Então, o que você vai responder aqui nessa lacuna? Para onde que está apontando a força magnética? Ela é para dentro do plano do quadro. Né? O plano da tela ou do papel, não importa.
A força magnética ela é para dentro, tá bom? Ó, campo magnético na horizontal e para a direita, velocidade para cima, então a força tem que estar saindo, né? Por que a força está saindo? Porque a carga é positiva, né? E aí assim você vai analisando. Tem mais outros dois exemplos aqui. Aí, na letra B e na letra C, ele dá a velocidade, né? Dá a informação da velocidade e dá a informação da força. Você tem que determinar o campo magnético, para onde que ele está. Tá bom? Então, a velocidade é negativa, a carga é negativa, né? E ela é vertical e para cima. A força magnética é horizontal e para a esquerda. Tá? Para onde que vai estar apontando o campo magnético? Então, se a velocidade é vertical e para cima, o polegar está para cima. Tá? A força magnética é horizontal e para a esquerda, para cá. Então, o campo magnético deveria estar entrando no plano do quadro, né? Se a carga fosse positiva. Então, como a carga é negativa, esse campo magnético vai estar saindo. Tá certo? Então, vocês podem analisar isso aqui com mais calma para entender melhor como é que funciona essa questão da regra do tapa aí. É só lembrar que o campo magnético tem que estar ao longo da direção dos dedos, a velocidade está ao longo do polegar, e aí a força magnética vai estar saindo da palma da sua mão se a carga que tiver ali for positiva, tá? Agora, se a carga for negativa, você vai inverter o sentido, tá bom? Então, quando você for analisar uma questão aqui que fala de carga negativa, você pode fazer o seguinte: você assume que a carga é positiva para ficar mais fácil de analisar, né? E aí a resposta que você encontrar é o contrário. Tá? Então, vamos supor que aqui dê um negócio para cima. Como a carga é negativa, vai ser para baixo, tá bom? Você analisa como se fosse positivo, aí você chega num certo resultado. Se a carga for negativa, você inverte o sentido. Certo? Então, essa coisa de campo magnético, aí, de força magnética, né? Ela fica assim, um pouco mais complicada em relação àquilo que a gente vem estudando desde sempre, por essa questão da tridimensionalidade entre os vetores, tá? O vetor campo magnético, o vetor velocidade da carga e a força magnética, elas são todas perpendiculares entre si. Então, elas formam isso que a gente chama de triedro, né? Você tem cada um apontando em uma direção tridimensional. Então, sobre a unidade do campo magnético, aqui nesse texto que a gente viu na aula passada, tem uma discussão aqui mais aprofundada, né? Pessoal, aqui nessa página, na página 230. Então, ó, o campo magnético, né, dimensionalmente, tem que ser força dividido por carga vezes velocidade, tá? Então, força a gente mede em Newton, carga a gente mede em coulombs e velocidade em metro por segundo. Então, isso tudo aqui é a unidade do campo magnético, que é o que a gente chama de Tesla, tá? Que é esse T maiúsculo. Por isso que a gente mede o campo magnético nessa unidade, tá bom? Na aula que vem, a gente vai voltar a discutir isso que a gente viu na aula de hoje, né, para dar uma recapitulada, mas aí também a gente já vai partir para a discussão da lei de Ampère, né, que é como que a gente pode produzir um campo magnético a partir de uma corrente elétrica. Então, ou seja, imagina que você tem um fio conduzindo corrente. Como é que é o comportamento do campo magnético no entorno desse fio? A gente vai ver isso aí na próxima aula. Tá? Certo? Vou colocar aqui a lista de presença. Se alguém quiser tirar dúvida aí a respeito do campo magnético, fica à vontade. Não, por hoje a gente encerra aqui e volta na próxima terça-feira que vem, é feriado, né?
É dia 2. Então, a nossa próxima aula é só no dia 9. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Isso, a nossa próxima aula é no dia 9. 9 de novembro. Certo? Bom dia para vocês aí. Até a próxima. Campo magnético. O campo magnético em execução da palma, por exemplo, só pode entrar ou sair. Isso. Você tem ali um plano formado pelo vetor campo magnético e o vetor velocidade, tá? Então, esse plano, a força magnética vai ser sempre perpendicular a ele. Então, vai estar para cima ou para baixo, tá? Você nunca vai ter como ter uma força magnética projetada nesse plano. Então, ela vai estar sempre para lá ou para cá. Não tem como estar em cima do plano, né? Não, não. A força magnética ela nunca vai estar inclinada. Já tem as leis lá do eletromagnetismo, que é as leis de Maxwell.